Bem-vindos a todos e todas ao espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Melissa Cambuí, eu componho a coordenação do setor de cursos aqui do Instituto, e é com satisfação que, em nome do Instituto Lula, eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste espaço de formação, e aos nossos convidados e às nossas convidadas que irão comentar e discutir o tema de hoje do webinar. Esse webinário compõe o ciclo de estudos e pesquisa denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é resultado da chamada pública para a realização de estudos e pesquisas que o Instituto realizou em 2021 e que agora está em sua etapa final. Serão 18 webinários aqui nesse espaço virtual, com a presença de autores e convidados, com a mediação e comentários do Jorge Abraão, que é curador do ciclo. Para nós é uma satisfação contar com a sua participação e também gostaríamos de agradecer aos convidados e às convidadas e a todos que estão envolvidos na produção desse webinar. Fica com a gente, curta, comente, acesse as redes sociais do Instituto Lula e ajude a gente a divulgar. O Instituto precisa de vocês nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esses estudos e essas pesquisas. Vamos começar. Jorge, a palavra está com você. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento nas redes sociais do Instituto Lula. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovadas na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de árduo trabalho e discussões internas, esse é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre o seu trabalho. Esses estudos e pesquisas, é bom salientar, estão diretamente relacionados aos propósitos do Instituto Lula e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento nacional, à soberania, à redução das desigualdades, ao avanço social, político e econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, sou doutor em economia e membro do GAT, que é um grupo de acompanhamento de temas estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador da nossa conversa. Hoje o estudo a ser discutido no webinário é parte de um dos temas do referido edital denominado O papel das empresas de tecnologia na cibersegurança internacional. E o estudo tem como título Cibersegurança e Integridade Eleitoral, a política das plataformas de mídias digitais para as eleições de 2022 no Brasil, e será apresentado por seu autor, Alexandre Arnes Gonzalez, que é bolsista CAPES pelo Instituto da Democracia e Democratização das Comunicações e doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Alexandre, você esqueci de alguma coisa? Parece que tem um pós-doutorado aqui, né? Então, você complementa. Esse trabalho será comentado pela professora Marisa von Bollon, que é professora do Instituto de Ciência Política e membro do programa de pós-graduação em Ciência Política da UNB, é coordenadora do grupo de pesquisa CNPq Repensando as Relações entre Estado e Sociedade e editora associada da Revista Brasileira de Ciência Política. Possui o doutorado em Ciência Política pela John Hopkins e autora de diversos livros. Por favor, professora, pode complementar o currículo também, que eu sei que é longo, né? Feitas essas apresentações iniciais, passa a palavra ao Alexandre para que ele possa fazer a apresentação do seu trabalho. Alexandre, de 20 a 30 minutos, por favor, a palavra é sua. Bom, obrigado, Jorge. Pedi para, se possível, colocar a apresentação na tela. E eu vou começar, acho, primeiro agradecendo a professora Marisa por ter aceito o convite, estar aqui para debater esse trabalho. E no nome do Jorge e do Leonardo, que está nos bastidores aqui da sala, dando apoio técnico, agradecer ao Instituto Lula pela oportunidade com a abertura do edital da chamada para esses artigos investigativos. E aproveitando também complementar, que de fato eu estou agora, recentemente foi confirmado, eu consegui um apoio, um financiamento pelo CNPq para uma bolsa de pós-doutorado, no qual eu estou buscando desenvolver uma pesquisa sobre esse tema, a política das plataformas com relação
a integridade eleitoral no Brasil e em outros casos. E o artigo que eu apresento, ele vem explorando esse tema, que é um dos achados da pesquisa de tese de doutorado, que foi defendida em dezembro de 2021, tese desenvolvida sob a orientação da professora Marisa, e que um dos achados, a partir de uma análise comparada entre o que foi a eleição de 2018 no Brasil e a eleição de 2019 na Argentina, identificou que essas plataformas, essas empresas, estavam adquirindo certa proeminência e papel no processo de realização e organização das eleições em ambos os casos, e daí o interesse de poder aprofundar e investigar mais. Então, o artigo que eu apresento é que ele parte da seguinte indagação: quais têm sido as políticas de cibersegurança voltadas à integridade eleitoral promovida pelas empresas provedores de serviços de mídia digital no Brasil? E para responder essa questão, o artigo ele busca se balizar a partir de dois objetivos. O primeiro, que são identificar quais são essas políticas propriamente ditas, e o segundo é buscar compreender como que tem se desdobrado ou tem se desenvolvido a relação dessas empresas com as autoridades eleitorais. E no artigo eu busco apresentar basicamente que as políticas têm ao menos duas dimensões que eu tento tratar no artigo, que uma delas diz respeito o esforço das empresas em tentar identificar e definir quais são as ameaças à integridade eleitoral, dentro de um esforço paralelo também de controlar as doses de transparência que as empresas concedem ao funcionamento e à política de moderação de contas e conteúdos de seus serviços, e uma segunda dimensão propriamente mais focada sobre o aspecto da segurança da informação. E aí o artigo ele trabalha com a noção de que as políticas voltadas para as eleições consistem num conjunto de medidas que as empresas passaram a anunciar, sobretudo a partir dos desdobramentos do que foi a eleição de 2016 nos Estados Unidos e o plebiscito no Reino Unido também em 2016, em que elas passam a anunciar Facebook, Google e Twitter, sobretudo, medidas voltadas a maior investimento e aprimoramento das tecnologias de inteligência artificial que elas empregam nos seus sistemas, bem como atualização de critérios e políticas específicas de diretrizes, segurança e moderação de conteúdo, bem como contratação de pessoas para poder auxiliar na moderação desses conteúdos. E a metodologia para esse artigo se centrou basicamente na análise de documentos da Justiça Eleitoral no Brasil e dessas três empresas que eu identifico estão na origem desse processo, que é o envolvimento dessas plataformas na organização e na segurança ou não da integridade eleitoral, o Google, o Facebook e o Twitter. E aqui, essa linha do tempo, eu acho que ela caracteriza, de certa maneira, como que tem se desenvolvido a relação da justiça eleitoral com essas plataformas. O ano de 2018 foi o primeiro ano, dentro do processo eleitoral brasileiro, especificamente, em que a Justiça Eleitoral firmou um memorando de cooperação com essas plataformas, e progressivamente, desde 2018 até aqui, a Justiça Eleitoral tem buscado ampliar e, analisando esses memorandos, tem, de certa maneira, institucionalizado, sistematizado cada vez mais os tipos de políticas que essas plataformas têm desenvolvido visando a segurança e a integridade das eleições. E aqui é importante salientar o tipo de medida que elas têm adotado. Num primeiro momento, em 2018, ainda no Brasil, tinha meio que um caráter de ensaio, dentro daqueles perspectivas de adaptação da tecnologia, adaptação das políticas de moderação e contratação de pessoas, e na medida em que vai avançando, em 2022, de certa maneira, os memorandos hoje que o TSE firma com o conjunto das empresas, respeitando as funcionalidades específicas de cada plataforma, de certo modo acabam ficando organizadas dentro de três eixos importantes. O primeiro, que é o comprometimento das plataformas em disseminar informações oficiais e confiáveis. O segundo é de capacitar as equipes dos órgãos da Justiça Eleitoral e os eleitores para a compreensão do fenômeno da desinformação. E, por fim, o terceiro é o comprometimento de tentar atuar de maneira preventiva e repressiva com relação às práticas de desinformação e campanhas coordenadas com o intuito de descredibilizar o processo eleitoral. Esses elementos já estavam presentes em 2018, não de uma maneira tão organizada. As próprias plataformas anunciavam de maneira
distribuída, espalhada, por assim dizer, os comunicados em que elas estavam anunciando medidas similares a essas. O Facebook anunciou, a imprensa nos Estados Unidos, por exemplo, quando estava tratando das eleições americanas, fez referência que outras eleições, como a brasileira, de 2018, o Facebook também já tinha feito reuniões e capacitação de membros da Justiça Eleitoral no Brasil. O Google, de maneira similar, enfatizou isso com relação à capacitação de jornalistas para enfrentar as campanhas de desinformação e fazer verificação de fatos, e o Twitter também. E aqui, convém salientar que talvez o material de 2018 que melhor sistematiza um esforço e o diálogo que as plataformas estabeleceram foi uma transmissão disponível num canal do YouTube do Tribunal Regional do Mato Grosso, que foi a realização do Fórum Nacional de Propaganda em Mídias Digitais, que contou, dentre outras atividades, dentre outras partes da agenda do fórum, a participação de representantes do Google, do Facebook e do Twitter, em que basicamente centraram na apresentação de como funcionava, respectivamente, cada uma das plataformas, as medidas que as plataformas estavam adotando para lidar com um problema que, à época, não havia uma definição por parte delas e uma clareza, e elas eram tratadas de maneira geral e genérica, como desinformação, spam e má conduta, mas que também serviu para eles orientarem a Justiça Eleitoral, a equipe das Justiças Eleitorais, como identificar e repassar para eles, através de ordens judiciais, por exemplo, a identificação de contas que desejassem que fossem removidas, suspensas, conteúdos e por aí vai. O Twitter, ele chegou a participar de espaços como, além desse fórum que eu mencionei, reuniões do Conselho Consultivo de Internet e Eleições, que foi criado à época, inclusive apresentando quais seriam as medidas de transparência com relação a anúncios políticos que o Twitter adotaria. Mas mais tarde, num comunicado à imprensa, o próprio Twitter comunicou que ele não achava que iria dar conta de atender essas exigências da Justiça Eleitoral, e aí, por decisão, acabou decidindo suspender a oferta do serviço de venda de anúncios durante o período eleitoral no Brasil, medida que mais tarde ele acabou universalizando em 2019 para todos os países com relação às eleições. Mas o fato é que essas medidas foram sendo sistematizadas e agora tem alguma maneira organizada e de maneira mais nítida junto aos documentos da Justiça Eleitoral, ampliando para agora o TikTok, Telegram, Quai, LinkedIn e o Spotify. E, de certo modo, a política que as plataformas, num primeiro momento, fizeram foi nesse esforço de tentar identificar quais são essas ameaças, obviamente isso tudo dentro de um processo em que elas foram submetidas a um intenso escrutínio público, não só das autoridades brasileiras, no período de 2018, mas a um conjunto de autoridades, sobretudo as americanas e europeias, e que elas vêm, de certo modo, buscando, através dessas definições, atender também algumas exigências de transparência com relação a quais medidas essas empresas estão adotando para manter as plataformas seguras. E nesse esforço vem as definições como comportamento inautêntico coordenado e operações de influência coordenada, que numa primeira observação vai num sentido de sinalizar um esforço dessas plataformas, o que acho que é importante, sim, que elas estão focando a atenção e a política dela de moderação no que diz respeito aos processos eleitorais e processos políticos, sobre o comportamento dos usuários, a forma como suas contas são usadas, ao invés de buscar enfatizar sobre se determinado conteúdo, determinada informação é falsa ou é verdadeira. Uma maneira de buscar sinalizar o reconhecimento da responsabilidade delas com relação a esse fenômeno, mas ao mesmo tempo querendo se eximir de uma responsabilidade de se colocar como árbitro, de dizer o que é verdade e o que não é. E a definição de comportamento inautêntico acabou sendo sistematizado pelo Facebook no final de 2018, após o processo eleitoral brasileiro, em que o diretor de política de cibersegurança, Nathaniel Gleicher, ele apresenta a definição desse conceito de maneira muito simples, como grupo de páginas ou pessoas que trabalham conjuntamente para enganar outras sobre quem elas são ou fazem. E a partir disso, o Facebook passa a produzir relatórios mensais com relação a redes de comportamento inautêntico que a empresa passa a remover, identificando a localização de onde a rede era operada e quais países ou regiões a rede direcionava suas campanhas. De modo similar, o Google e o YouTube, sua subsidiária, também vão
a partir de 2020, passar a utilizar a expressão operações de influência coordenada, para também tratar de um fenômeno similar, e visando as eleições, a segurança e a integridade das eleições americanas. O Google também vai ficar produzindo boletins de segurança anunciando os tipos de redes de operações de influência coordenada que eles têm removido. E aqui no Brasil, já denotando um pouco a diferença qualitativa do tipo de parceria e de como que se deu a cooperação dessas empresas e as plataformas com a Justiça Eleitoral, a Justiça disponibilizou no próprio canal do YouTube, essa é uma captura de imagem de uma das oficinas que foi realizada pelo Google junto à equipe da Justiça Eleitoral, em que durante a explanação sobre quais têm sido as políticas de verificação de conteúdo digital por parte do representante do Google, ele vai apresentar uma definição do que a Google compreende por desinformação. E uma das definições que ele acaba apresentando é, abre aspas, esforços deliberados de tentar enganar ou ludibriar usando a velocidade, a escala e a tecnologia da web aberta. E aqui eu acho que é importante enfatizar que tanto a ideia de comportamento inautêntico coordenado, quanto a ideia de operações de influência coordenada, ou mesmo essa definição mais aberta que o Google apresentou no Brasil em 2020, ela tenta enfatizar que, de fato, o problema do fenômeno no qual estão enfrentados está associado a uma organização que faz uso dos serviços e das plataformas deles para tentar promover, produzir e distribuir campanhas de desinformação. Mas, novamente, na medida em que elas buscam apresentar os relatórios de segurança e integridade, também tem o interesse delas de mensurar as doses de transparências que elas estão dispostas a ceder. E aqui também é uma apresentação na mesma oficina em que o Google apresentou, que eu achei muito representativa, do que acaba sendo uma espécie de dilema da transparência que as empresas acabam trabalhando no que diz respeito ao tema da segurança e integridade eleitoral. Ou seja, o representante do Google, durante essa exposição, pegou e pontuou o seguinte, aqui abre aspas, a transparência demanda um equilíbrio muito delicado, porque se a gente compartilha muitos detalhes sobre como os algoritmos e os processos para frear essa desinformação nas nossas plataformas, como esses mecanismos funcionam, a gente pode acabar facilitando a vida desses agentes que disseminam a desinformação, já que eles vão poder usar esse conhecimento para manipular o sistema. Então, é uma lógica em que é um dilema, na medida em que, se as empresas não apresentam algum grau de transparência, os usuários ficam desconfiados com relação ao tipo de seriedade que a política tem tratado a segurança, mas se eles abrem demais, eles acabam oferecendo informações que podem ser instrumentalizadas pelos agentes maliciosos. E eu acho que, dentro da perspectiva do interesse das empresas, o argumento faz sentido, mas ele não é suficiente. É uma tentativa de tentar, obviamente, circunscrever mais informações. Em 2021, aconteceu que, em função também do processo eleitoral, no Facebook, a Frances Haugen, que foi uma pessoa que integrou a equipe de integridade eleitoral e cívica nos Estados Unidos, trouxe documentos que demonstram que, de certa maneira, o Facebook, especificamente, ele tem noção de que o conjunto de medidas que eles têm anunciado e adotado não afeta o conjunto das práticas de desinformação e discurso de ódio, e que mais medidas poderiam ser adotadas para diminuir o nível desse tipo de conteúdo e ações e campanhas, mas que não é feito em detrimento de priorizar as taxas de engajamento dos usuários para ampliar a margem de lucro, ao invés da segurança dos usuários. Então, a segunda dimensão das políticas que o artigo busca apresentar e que eu acho que acaba aparecendo de maneira mais evidente já em 2020, acaba sendo a ênfase sobre a segurança da informação propriamente dita. E aí é interessante perceber que o Google, em 2019, apresenta à Comissão Eleitoral Federal nos Estados Unidos um pedido para que uma empresa terceirizada sua, chamada Defending Digital Campaigns, tivesse autorização para poder oferecer de maneira gratuita ou a custo reduzido serviços de cibersegurança, programas ou hardware, equipamentos para candidatos e partidos nos Estados Unidos, em que a própria empresa apresenta critérios sobre quais seriam as candidaturas e partidos que eles considerariam relevantes a ponto de receber
esse acesso gratuito a custo reduzido, e como justificativa eles apresentam uma série de episódios envolvendo violações de segurança da informação desde 2008 nos Estados Unidos, nas campanhas presidenciais, passando por 2012, e por fim o caso mais notório, que foi a eleição de 2016, com relação ao vazamento da correspondência eletrônica do Comitê Nacional do Partido Democrata. E aqui no Brasil, as empresas e as plataformas, durante as oficinas em 2020, sinalizaram atenção com relação a esse processo. Por exemplo, o Twitter chegou, durante a sua oficina, a dar orientações básicas sobre como que os servidores da Justiça Eleitoral deveriam cuidar das suas informações pessoais, com instruções básicas no sentido de não clicar em links suspeitos, não compartilhar sua senha através de canais de comunicação, e também especificamente para aqueles que são responsáveis por administrar as contas em redes sociais dos tribunais regionais ou de órgãos oficiais da Justiça Eleitoral, desativar outros aplicativos que podem ter sido instalados, como, por exemplo, com a intenção de poder verificar se estava crescendo ou diminuindo a métrica de seguidores e audiência e coisas do tipo. O Google, por sua vez, apresentou propriamente os serviços e produtos de segurança da informação que a empresa dispõe para a Justiça Eleitoral, visando a integridade dos servidores da Justiça e os sites da Justiça Eleitoral, dos tribunais regionais e do Tribunal Superior. E aqui eu acho que talvez com relação ao Brasil é interessante pontuar, porque em 2020 houve, e 2020 e 2018, houveram episódios em que a violação de segurança da informação acabou sendo instrumentalizada por parte da disputa política e a disputa eleitoral. Em 2020, de maneira mais explícita, a Justiça Eleitoral foi alvo dos ataques da campanha de desinformação, em que acabou ocorrendo, de fato, um cyberataque à infraestrutura de informação da Justiça Eleitoral, embora não tenha sido sobre os servidores que fazem a totalização dos votos, nem sobre as urnas eletrônicas. O fato é que a constatação de que houve um tipo de invasão, ou tentativa de invasão aos servidores da Justiça Eleitoral acabou sendo instrumentalizado para fomentar uma campanha de descredibilização sobre a urna eletrônica e a própria Justiça Eleitoral. Em 2018, também já havia relatos de que quem foi um dos principais alvos de campanha de ataque à desinformação foi a Justiça Eleitoral, conhecido de vídeos fabricados, adulterados, em que indicam que uma pessoa tenta votar num determinado candidato e aparece outro. Mas eu queria chamar a atenção para um outro episódio específico que não envolve diretamente nenhuma figura de candidato, ou não envolve a segurança de informação de candidatos ou partidos, mas foi o episódio envolvendo o hackeamento de contas das administradoras de um grupo de Facebook, que era chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que ganhou um espaço na mídia em função da celeridade de crescimento que o grupo estava adquirindo num período de 1 a 2 semanas. E aí as administradoras do grupo tiveram suas contas e telefones pessoais invadidos, e o grupo foi vandalizado, tendo seu nome e a imagem modificada para Mulheres com Bolsonaro, e isso foi utilizado não só para promover uma falsa sensação de que havia esse apoio de 2,2 milhões de usuários de mulheres com relação à candidatura do Bolsonaro, mas também foi utilizado para produzir uma sensação de insegurança com relação ao conjunto de eleitores e organizações de campanha sobre as vulnerabilidades que cada um e cada pessoa poderia estar correndo durante o processo de disputa de eleições. Então, encaminhando para o fechamento, considerando essas questões apresentadas, dessa evolução nessas duas dimensões da política de cibersegurança por parte das plataformas voltadas às eleições, e considerando esse episódio específico do tema da segurança da informação, o artigo busca fazer um fechamento com duas proposições. A primeira, enfatizando a importância do avanço dos mecanismos de transparência, e aqui, embora o artigo que foi produzido ele não trate, eu acho que convém pontuar que o capítulo do projeto de lei 2630 de 2020, que trata sobre os mecanismos de transparência previstos para as plataformas, no que diz respeito à produção de relatórios de, por exemplo, não apenas quais foram as redes de comportamento inautêntico, não só quais são as redes de operação de influência coordenada que as plataformas removeram, mas
qual é o conjunto de contas que foram suspensas, qual é o conjunto de conteúdos que foram removidos e o porquê, é um tipo de mecanismo e exigência de produção de informação que as plataformas têm que passar a compartilhar e tornar público, seja para as autoridades eleitorais, autoridades públicas, seja para setores da sociedade civil, ou seja para membros da academia, para que a gente possa poder compreender no conjunto e no todo o que significa esse fenômeno, como ele tem se desenvolvido e quais podem ser os melhores mecanismos para tentar contrapor a eles. E o segundo, buscando uma proposição mais objetiva também, é a sugestão de que a Justiça Eleitoral passe também a considerar a emissão de orientações básicas de segurança de informações aos candidatos e partidos políticos, da mesma maneira que talvez as empresas como o Google, Twitter e o Facebook passaram às equipes da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral produza algum tipo de cartilha orientando também candidaturas e partidos políticos da melhor maneira de se protegerem digitalmente. E num segundo momento, ainda dentro desse escopo, talvez seja interessante a Justiça Eleitoral realizar um debate que vise, para além dessas orientações, desenvolver, quem sabe, sistemas de seguranças próprios, seja próprios da Justiça, ou seja próprios através de algum serviço terceirizado, mas que considere um serviço que não torne, por exemplo, a segurança da informação de candidaturas e partidos e da Justiça Eleitoral dependente de empresas que o histórico já mostra tem um passado de também sofrer intervenções e interferências por parte de outros estados, como o governo americano. Então, o artigo é esse e fico à disposição para os comentários e críticas. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Você foi preciso aí no tempo, hein? Obrigado aí pela comparação. Professora Marisa, o tempo é seu, comentários, por favor. Muito obrigada, é um prazer enorme fazer parte dessa iniciativa. Quero agradecer o Instituto Lula pelo convite, o Jorge Abraão, o Alexandre Arnes pelo convite, muito, muito obrigada. E é especialmente interessante, importante poder comentar o trabalho do Alexandre Arnes, porque o tema realmente é um tema fundamental, né? O papel das empresas de mídias sociais nos processos eleitorais, né? A gente tende, eu acho que às vezes, a entender as empresas da internet como atores neutros, como plataformas que oferecem serviços, né, a partir dos quais as pessoas se comunicam. Então, a gente fala muito do comportamento dos usuários, eu acho que a gente precisa falar também do comportamento das empresas, né, do fato de que são atores econômicos e políticos dos processos eleitorais, têm que ser entendidos dessa maneira, e isso implica em várias coisas, né, entre elas a necessidade da gente fazer um mapeamento de quais são esses interesses, de quais são as políticas, como elas variam ao longo do tempo, quais são os seus impactos, né? Eu acho que a gente hoje está no momento melhor nesse debate, mas a gente chega tarde nele, né? As tecnologias digitais já têm impactos relevantes em processos eleitorais já há pelo menos 2 décadas, né? No Brasil, a gente viu isso de maneira muito clara no processo de 2018, então por isso que eu falo que a gente chega tarde. Eu acho que finalmente esse ano a gente está vendo uma mobilização importante de atores para tentar entender de maneira mais adequada quais são os impactos das tecnologias digitais, tanto do ponto de vista do comportamento dos usuários, como também do ponto de vista do comportamento das empresas. Então, eu acho que faz muito sentido, esse é o meu primeiro comentário sobre o trabalho do Alexandre, que faz muito sentido, né, como ele propõe que a gente coloque, né, as empresas no centro do nosso olhar, quais são as políticas das empresas, quais são as suas ações durante as eleições, para entender melhor quais são os impactos dessas políticas. E eu acho que, Alexandre, os meus comentários, eles vão muito no sentido de para onde a gente vai a partir do que você mapeou, né? Você fez já um trabalho bem legal, que você apresentou de maneira muito clara sobre quais são as mudanças nas políticas das empresas, principalmente a partir
da análise, né, dos vídeos que estão disponíveis, dos documentos que as próprias empresas apresentaram, e você mostrou de maneira muito clara como de 2018 para cá, né, mudou a quantidade de atores, mudou também o agendamento, né, o tipo de temas que são discutidos. Os meus comentários vão no sentido de, bom, tá ótimo, né? Isso já é uma excelente contribuição, mas o que a gente pode fazer a partir daqui para entender melhor, né, o papel das empresas? Você coloca como, né, 2 dos seus objetivos específicos identificar as políticas de cibersegurança que as empresas promovem a partir do uso dos seus serviços e, em segundo lugar, compreender a relação dessas empresas com as autoridades eleitorais no Brasil. Eu vou te propor adicionar pelo menos mais um objetivo, né? Complicar a sua vida um pouquinho, mas eu acho que o próximo passo seria entender em que medida as empresas efetivamente cumprem com os seus compromissos. E isso tem a ver com toda a discussão que você já fez na sua tese de doutorado. Vou abrir um parênteses aqui para fazer propaganda da tese de doutorado do Alexandre, que ele já mencionou na apresentação dele, mas que eu acho importante difundir, porque realmente foi um trabalho de muito fôlego, muito rigoroso, né, sobre as eleições de 2018 no Brasil e de 2019 na Argentina. O título é Economia Política dos Dados e Eleições, peço teu voto e teus dados. Então, é uma tese que está disponível no repositório de teses da Universidade de Brasília, é fácil de vocês encontrarem, seja pelo título, seja pelo nome do Alexandre Arnes. Né? E nessa tese de doutorado, o Alexandre entra profundamente nesse debate das promessas que as empresas fazem e em que medida essas promessas são cumpridas em vários aspectos, mas fundamentalmente em termos, né, da proteção dos dados dos eleitores. Eu acho, Alexandre, que recuperar esse debate, introduzi-lo, né, nessa análise que você apresentou para a gente hoje, seria fundamental. Né? Acho que a gente precisa, para complementar, né, a sua análise, entender não apenas o que os atores estão prometendo, o que eles estão dizendo que eles vão fazer, o que eles se comprometem com a justiça eleitoral, mas também em que medida eles efetivamente estão sendo feitos. Isso não dá para esperar o processo eleitoral terminar para a gente fazer. Eu acho que é algo que a academia pode contribuir, que obviamente as autoridades eleitorais deveriam, né, se é que não estão fazendo, mas deveriam estar fazendo também, esse acompanhamento desde já, né, esse monitoramento. Então, por exemplo, né, a gente já tem algumas evidências de que o compromisso de retirar conteúdo, né, que promove a desinformação sobre as urnas eletrônicas, né, não está sendo cumprido cabalmente, ou está sendo cumprido de maneira muito incompleta. Então, há pouco tempo, né, foi noticiada uma pesquisa, né, do nosso colega, o Marcelo Alves, professor Marcelo Alves, que estuda YouTube e que justamente estava mostrando, né, fazendo um acompanhamento da retirada de vídeos sobre esse tema e dizendo que uma porcentagem muito, mas muito reduzida dos vídeos estavam sendo realmente retirados pela plataforma. Mas, né, tendo dito isso, eu também não queria dar a impressão de que o único problema que a gente enfrenta é o problema da desinformação. Eu acho que desde 2018 tem um foco muito grande na questão da desinformação. É, obviamente, um tema super importante, é legítimo, mas está longe de ser o único e está longe de ser o único a partir do qual as empresas podem fazer, né, alguma coisa e podem ter políticas que sejam, né, monitoradas pelas autoridades eleitorais. Então, acho que aí também tem um debate para a gente fazer, né, sobre quais são outras questões para além da desinformação que, de repente, nem estão incluídas nos compromissos que foram documentados pelo Alexandre. Então, aí também uma pergunta para você, Alexandre, né, quais outras coisas deveriam ter sido incluídas
e não foram. Existe um foco excessivo, talvez, em um ou outro tema, e o que né, ficou de lado, que seria muito importante a gente incluir. Então, esses eram meus principais comentários. Eu vou só finalizar essa primeira rodada fazendo um comentário sobre os desafios de enfrentar tudo isso que eu falei agora, né, e de aprofundar essa análise do Alexandre, porque a gente tem, né, para fazer essa análise, por exemplo, de em que medida as empresas estão cumprindo com as suas promessas, com seus compromissos, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de acesso aos dados que nos permitam, né, fazer essa análise. E isso está diretamente relacionado ao tema da transparência que o Alexandre abordou, porque a questão da transparência, né, e as empresas de internet, ela não é só uma questão da gente querer saber como funciona o algoritmo, né? O Alexandre tem razão, eu acho, quando ele diz que tem, né, um contra-argumento legítimo das empresas que não querem abrir essa caixa preta, né, e de discussão sobre como funciona o seu algoritmo, né? Ainda que isso, obviamente, possa ser discutido, e tem muita gente fazendo, né, essa discussão, porque os algoritmos têm impacto importante na difusão, na maneira como a comunicação é difundida. Mas, para além, né, do funcionamento do algoritmo, existem muitas outras coisas que a gente precisa saber, a gente precisa de mais dados das empresas sobre, né, o que elas estão fazendo, quais os impactos que elas estão fazendo, né, quais são, inclusive, as percepções delas sobre o que deveria, né, ser feito, a relação delas com as autoridades eleitorais, e aí a gente esbarra em muitos obstáculos. Então, o nosso grupo de pesquisa tem, né, já há 10 anos que faz pesquisa sobre o tema das tecnologias digitais e a política no Brasil, em outros países também, e a gente sistematicamente tem os nossos pedidos de entrevistas aos atores das empresas negados, com exceção do Twitter. Então, essa é uma primeira dificuldade, né? A gente não ter acesso aos atores, às suas percepções, né, aos seus dados através de entrevistas gera uma enorme dificuldade nessa análise que é tão importante, não só para a academia, mas para a democracia de forma geral, né? Eu acho que aí o que a gente tem feito é utilizar outras fontes para tentar fazer esse contraste entre o que as empresas estão prometendo fazer e o que elas efetivamente fazem. Então, acabei de mencionar, né, esse monitoramento do Marcelo Alves no YouTube, são coisas que a gente tem feito, né? Acho que é um caminho possível, Alexandre, para você, né? Acho que tem toda uma questão também sobre o modelo de negócios das plataformas e a gente tentar conseguir dados sobre esse modelo de negócios, né? No seu texto você fala que o Facebook, em 2018, falava em tirar os incentivos econômicos, né, das técnicas de caça-clique. Eu acho que esse é um tema fundamental, que a gente ainda precisa também dar mais atenção a ele, então encontrar maneiras também de conseguir dados sobre quem está ganhando, né, como, né, e fazendo o que, né, a partir de campanhas eleitorais, a partir dos temas, né, da discussão política, quem é que está ganhando dinheiro para além das próprias empresas, né? Quais são os incentivos econômicos que ainda estão colocados pelo modelo de negócios dessas empresas para os atores, por exemplo, difundirem desinformação, mas, de novo, não só desinformação, não é? O discurso de ódio não necessariamente é desinformação, o discurso, né, que a gente está vendo, né, de maneira muito preocupante crescer cada vez mais, né, o da violência política, não necessariamente entra como desinformação, mas, obviamente, é um conteúdo que precisa ser monitorado, combatido, e aí, né, se o modelo de negócio das empresas tem incentivos financeiros que levam a esse tipo de comportamento, né, a gente precisa estudar isso, entender isso melhor. Então, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez pela oportunidade e quero muito escutar o Jorge Abraão, o Alexandre, sobre esses temas que eu coloquei. Muito obrigada. Muito interessante. Eu vou passar a palavra ao Alexandre,
E, Alexandre, eu acho que a professora colocou algumas coisas, que é o modelo de negócio das empresas, né? E o Uber acabou de dar uma demonstração, né, cabal aí, de qual é o jogo pesado das empresas, né, dessas plataformas. O Uber é uma plataforma, né, que ele também joga um interesse político, né, não só apenas de intermediação, mas eu queria também que você complementasse aí, que você agregaria essa pergunta. Você acompanhou esse caso do Uber agora? Não é as plataformas, mas é a mesma ideia, né? Bom, Alexandre, passo a palavra para você. Bom, obrigado, professora Marisa, pelos comentários. Obrigado, Jorge. Esse caso do Uber, ele saiu agora recentemente, né? Eu confesso que eu ainda não consegui ler muitas reportagens, para além do fato que existe um delator, que é um cara que participou por muitos anos dentro do Uber na Europa, fazendo lobby, e agora ele está expondo uma série de comunicações internas da empresa, de como é que eles tentaram executar estratégias para ganhar, consolidar e estabelecer um poder de mercado em diferentes países, né? Mas eu acho que talvez eu possa ilustrar ou tratar esse tema ilustrando a partir de outro caso, que dialoga também muito com uma série de pontos que a professora Marisa trouxe e levantou, e que também são mais antigos. O caso da Cambridge Analytica, por exemplo, quando ela estourou em 2018, em que também teve um delator de dentro da empresa que veio a público com documentos a partir do The Guardian e do Washington Post, o que ele acabou trazendo ali foi que, para além do debate que estava predominante à época de que existia o fenômeno das notícias falsas como um problema, a partir da delação e do que ele traz, é que não só havia um problema com relação a essa produção de campanhas mentirosas ou de desinformação, mas havia por base delas o uso dos dados dos usuários das plataformas. E aí os relatórios investigativos que são produzidos tanto por parte do Congresso, o Parlamento do Reino Unido, quanto o Congresso americano, eles ilustram muito e acabam amarrando os dois fenômenos, que eu acho que é um pouco dessa dimensão da campanha da notícia falsa, desinformação e, em partes, discurso de ódio, com o modelo de negócio dessas empresas. Porque o que se verificou num dos relatórios do Reino Unido, do Parlamento do Reino Unido, que foi a comissão que investigou e interrogou os membros da Cambridge Analytica e outros sobre esse fenômeno, o processo que aconteceu, é que eles identificaram e eu acho que desvendaram, de certo modo, qual que era a estratégia de mercado que o Facebook estava conduzindo e por que a estratégia de mercado de expansão do Facebook, especificamente, acabou estando associada, por exemplo, ao uso dos dados, ou à violação dos dados dos usuários do Facebook para a Cambridge Analytica poder fazer o que fez. E aí eu acho que, por exemplo, nesse caso, o modelo é muito similar com relação ao Google, porque o Google, assim como o Facebook, também oferece acesso, certo tipo de acesso, o Twitter também, ao que é a interface de desenvolvimento de aplicações, né, de programação de aplicações, a API. E que, através do acesso a esses dados, para desenvolver aplicações de terceiros, o próprio Facebook concedia acesso a determinadas informações e dados dos usuários do Facebook. E foi através desse acesso em comunicações internas do Facebook, esse relatório do Parlamento Europeu ele traz, havia a estratégia de consolidar o que eles definem como ubiquidade, reciprocidade e lucro. Ubiquidade no sentido de ser o centro, no caso do Facebook, o centro e a plataforma em que se convergem os esforços de desenvolvimento de novas aplicações de mercado, como uma maneira de também poder controlar possíveis concorrentes que emergissem. Reciprocidade no sentido de que os terceiros que fossem desenvolver aplicativos tinham que compartilhar também os dados que eles acabavam produzindo dos usuários com o Facebook, e, por fim, o lucro que é o lucro. Então, eu imagino que, de alguma maneira, ou de maneira similar no que diz respeito à estratégia de concentração de mercado, esse episódio do Uber provavelmente tem muitos pontos de contato. Mas o que eu acho que também é curioso, porque a manchete que eu vi ontem no The Guardian com relação ao delator do Uber, ele enquadra uma das frases que é: nós vendemos uma mentira para as pessoas. E eu acho que essa dimensão é um dos elementos que a gente
identificou na tese de doutorado que a gente produziu, eu digo a gente, a professora Marisa que orientou e eu, porque foi possível identificar por parte do Google, do Facebook e do Twitter, em alguma medida, esse discurso político em que elas apresentavam uma promessa de que, ao desenvolver os serviços e mídias digitais que elas tinham, que elas são proprietárias, melhor dizendo, elas também iriam possibilitar um outro tipo de participação política por parte das pessoas através do uso dos seus serviços. E o que acaba acontecendo é que, ao longo do desenvolvimento desses serviços e da anunciação de que essa promessa é possível, muito também inspirado no que foi, por exemplo, as revoltas e as manifestações em países no norte da África, na Europa, como Occupy Wall Street, indignados, junho de 2013 no Brasil, e por aí vai, é que em 2016, quando acaba ocorrendo nos Estados Unidos e no Reino Unido o fenômeno de que essas mídias digitais foram utilizadas para promover, através de desinformação e discurso de ódio, uma vitória eleitoral e uma vitória plebiscitária, se evidencia a contradição entre o que as empresas estavam prometendo e o que de fato estava acontecendo. E aí é importante enfatizar um outro aspecto também, assim, que esse fenômeno, por mais que tenha estourado em 2016 nos Estados Unidos e no Reino Unido, ele também já era evidente em outros países que não são do centro do capitalismo. Não são Estados Unidos e não são Europa. Myanmar é um caso clássico. A Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, sempre traz esse episódio, porque Myanmar teve um processo de genocídio em que o Facebook foi utilizado muito para atiçar e mobilizar uma campanha de extermínio nas redes sociais em 2015, 2012. Mas tu tem outros casos em outros países que foram utilizadas campanhas. Por exemplo, em 2016 ainda, tu teve o plebiscito contra a paz, do acordo de paz na Colômbia, sobre bases totalmente falsas, assim, de que o acordo de paz iria consolidar que as Farc iriam desenvolver a ideologia de gênero e que, em função disso, foi feita uma campanha pelo não. E tu tem também episódios ainda anteriores, no próprio Brasil, eu acho, e na Argentina, mas que o fato é, como esses fenômenos e esses episódios estavam se desdobrando enquanto expressões de algum tipo de violência também, em países que não estavam no centro de países centrais para o capitalismo e centrais para essas empresas, então o fenômeno não adquiria muito destaque. E a partir desse momento, quando estoura em 2016 nos Estados Unidos e lá, na Europa, as empresas passam a reagir e adotar medidas também de modo a proteger o seu modelo de negócio. Porque tem um episódio muito interessante na esteira desse processo, aí retirando um pouco a ênfase sobre o processo eleitoral brasileiro, mas no fim de 2019, o Facebook já havia contratado o que eu acho que foi o equivalente ao vice-primeiro-ministro do Reino Unido. Eu vou esquecer o nome dele agora, Nicholas Clegg, acho que é, em que ele virou como é que se diz, representante de assuntos globais do Facebook. E ele vai participar de um seminário nos Estados Unidos para justificar e argumentar uma defesa contra uma proposta legislativa que estava sendo gestada lá nos Estados Unidos, que é de quebrar as empresas, fragmentar os conglomerados que, por exemplo, o Google é com relação ao YouTube e outros produtos, e que o Facebook é com relação ao Instagram, WhatsApp e Messenger e outros serviços. E o argumento que ele estava utilizando era precisamente, primeiro, porque eram empresas americanas e eram histórias de sucesso, e que elas, tendo o porte que elas têm, elas iriam ser capazes de fazer um contraponto de divisão de mercado com as empresas chinesas equivalentes, mas, sobretudo, porque ele argumentava que fazer essa fragmentação desses conglomerados não iria ser capaz, no argumento dele, de atender e responder os problemas que é a produção de desinformação e tudo mais. E aí, na sequência desse evento, vem a pandemia, que eu acho que acaba mudando a chave do processo. Mudando em que sentido? Por mais que tenha ocorrido um problema com relação a campanhas de desinformação no que diz respeito a vacinas e segurança sanitárias, o fato é que os serviços do Google, do Facebook e de outras empresas passaram a desempenhar um papel essencial no que diz respeito ao desenvolvimento de trabalho e serviço remoto. Então, elas atualizam a dimensão da promessa delas de que os serviços delas, os serviços de mídias que elas oferecem e tudo mais, acabam adquirindo um caráter de interesse público imprescindível. E aí eu acho que tem esse aspecto, voltando para o caso brasileiro, que eu queria pontuar, e que eu acho que é interessante verificar,
mas que, por exemplo, para essas eleições, considerando o avanço e o acúmulo que havia no Brasil, que tem no Brasil sobre esse debate, um dos elementos e críticas que eu acompanhei por parte de pessoas envolvidas na coalizão de direitos na rede, por exemplo, é que a justiça eleitoral poderia ter sido mais incisiva nos tipos de medidas que o memorando de cooperação que ela estabeleceu com essas plataformas deveria exigir. Por exemplo, por que a Justiça Eleitoral não exigiu que, desde o início do ano de 2022, as empresas produzissem esses relatórios que, por exemplo, estão previstos no projeto de lei esse 2630? E esses relatórios estariam orientando, por exemplo, medidas e cobranças mais precisas de como enfrentar determinadas redes e promoção de discursos de ódio. E aí talvez vai um pouco nessa necessidade de ter que explorar como é que está se dando o desdobramento dessa relação dessas empresas com as autoridades eleitorais no país. Porque talvez o que pode estar aparecendo nesse primeiro momento é que, por mais que haja um acúmulo, por mais que haja uma maturação com relação a essa relação e as medidas, o que parece é que, de certa maneira, as plataformas estão oferecendo soluções para a justiça eleitoral que ela está internalizando. E aí acaba ficando uma situação em que as plataformas, obviamente, elas têm uma responsabilidade com o problema que surgiu e elas estão vendendo a solução. E aí eu acho que um caso bastante emblemático disso é, em 2018, as atas que tem do Conselho Consultivo para a Internet e Eleições, as primeiras ocorreram umas 15 ou 16 reuniões, então tem atas disso, do início do ano até o final do processo eleitoral. Numa das reuniões que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, o TSE conseguiu que viesse participar da reunião remotamente a representante do WhatsApp nos Estados Unidos para poder discutir a situação do que estava acontecendo nas eleições no Brasil. E a ata da reunião traz informações em que, obviamente, as pessoas que compõem o conselho, pessoas do Tribunal Superior Eleitoral e entidades da sociedade civil diziam o que é possível fazer para poder identificar a origem dessas campanhas de desinformação que o TSE está sofrendo. E a diretora do WhatsApp basicamente disse a gente não pode fazer muita coisa porque é criptografado e explicou uma série de medidas com relação a sigilo de informações dos usuários que ela não poderia fazer. Mas poderia ser adotado com relação, por exemplo, mudar o número de pessoas que estão no grupo, encaminhamentos e coisas do tipo. E eu acho que esse é o elemento curioso, ofereceu o serviço de WhatsApp Business para o TSE instalar nos seus sistemas, para o próprio TSE poder executar campanhas para contrapor a desinformação que estava acontecendo no Brasil. Obviamente, eu não estou advogando que o WhatsApp, que, por exemplo, o TSE não deveria fazer esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, para tu poder contrapor essas campanhas, seja do discurso de ódio, seja de desinformação, tu também tem que estar nesses meios, porque é nesses meios em que o eleitorado está. Mas o tipo de relação que acaba se desenvolvendo ali é complicada, porque por mais que a justiça eleitoral tenha um papel importante e de destaque no que diz respeito à realização e organização das eleições, a sensação que estabelece com relação a isso é que, de certo modo, para uma série de medidas, ela parece estar a reboque do que as próprias plataformas estão oferecendo. E aí, de novo, os mecanismos de transparência acabam sendo um instrumento muito importante, embora não vai ser possível nesse curto, médio prazo, mas que seriam muito importantes para poder, enfim, desvelar um pouco e compreender como é que está funcionando a relação e esse fenômeno. E, enfim, eu não sei se eu consegui dar conta de todos os comentários e observações, mas acho que eu também fico por aqui para não me estender demasiadamente e esgotar a paciência de vocês. Obrigado. Essa parte aí final parece a coisa da captura, né? Ou seja, a captura de algum ente público pelo setor privado, que a gente conhece bem como é que funciona. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso, né? E estender aqui também a professora Maria, se ela quiser complementar alguma coisa, nós estamos com um tempo ainda. Professora Maria, se quiser fazer mais alguma observação, por favor. Só uma observação rápida, porque o Alexandre mencionou vários países, né, e eu fiquei pensando em como é importante esse olhar comparado, né, porque, obviamente, esses são temas globais, né, são desafios que vários países estão enfrentando. E
no contexto dessa dificuldade que a gente tem para conseguir informações, né, que a gente tem até dificuldade para saber o que as empresas poderiam efetivamente fazer, porque isso é parte de uma disputa política e econômica, não é uma questão técnica, né? Muitas vezes vem apresentada como uma questão técnica do que é possível tecnicamente fazer ou não, como esse exemplo agora dado, né, sobre o WhatsApp mostrou bastante bem, mas na verdade é parte de uma disputa, né, política e econômica, porque, como eu dizia antes, são atores com interesses políticos e econômicos, né, durante os processos eleitorais. E quando a gente olha para outros casos, a gente se dá conta de que é possível, sim, ter mais transparência e que é possível ter mais regulação. Quando a gente olha, por exemplo, para a questão de como os anúncios estão sendo tratados na legislação eleitoral americana, ou a questão do direito à privacidade na legislação europeia, mas também é muito interessante olhar aqui na América Latina, como o Alexandre fez na tese de doutorado dele, comparando Brasil e Argentina, porque justamente ajuda a iluminar quais os compromissos que as empresas estão fazendo, onde, como esses variam, dependendo do lugar onde elas estão situadas, né, e por quê. Então, acho que essa seria uma outra sugestão para o Alexandre dar continuidade a esse trabalho de análise dele, que é tão, tão importante. Bom, professor, obrigado. Acho que interessante, né, essa coisa da análise comparada para mostrar que a empresa, de fato, ela não tem uma atuação homogênea, né? Ela atua no mundo de acordo com as situações que ela vai encontrando, né? Se ela encontrar mais flexibilidade, ela vai ser mais flexível, vai imprimir o modelo de negócio puro dela. Se ela encontrar mais restrição, né? Eu acho muito, muito interessante o que a senhora falou, entendeu? E aí, Alexandre, só complementando, né? O que podemos esperar assim, para 2022? O que nós podemos esperar? Visto tudo isso. Então, passo a palavra para você, para finalizar e complementar. Olha, eu acho que o que está dando para esperar com relação a 2022 está sendo, talvez, está sendo um pouco o que a gente está vendo agora. Eu acho que as empresas, elas, de certa maneira, em alguma medida, tentaram antecipar medidas que elas estão adotando, anunciando que vão adotar, para tentar avisar a integridade eleitoral, por exemplo. O YouTube comunicou que vídeos e conteúdos que, por exemplo, botassem em questionamento a integridade das urnas do processo eleitoral com relação a 2018, iria ser removido. Então, esse anúncio do YouTube, eu acho que exemplifica um tipo de atenção ou amadurecimento que talvez a empresa passou a adotar com relação ao processo eleitoral brasileiro, em contraste com o que foi 2020, em contraste com o que foi 2018. Por outro lado, tu tem a situação que daí já foi noticiada também, de novo, pela Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo e outros jornalistas, que é o fato que, por mais que o YouTube tenha anunciado que iria fazer isso, havia uma série de vídeos e conteúdos que tratavam exatamente desse ponto do questionamento da integridade das urnas nas eleições de 2018 e que seguiam no ar. E aqui é um relato anetódico, mas eu particularmente também, quando estava organizando a coleta de informações e selecionando uma série de vídeos que eu queria pegar para poder desenvolver parte dos próximos passos da pesquisa, eu retornei ao canal do Bozo para pegar aquele vídeo ou identificar qual era o endereço daquele vídeo em que ele fez um anúncio e apresentou junto com o coronel do lado dele quais eram as fragilidades do sistema eleitoral, e aquele vídeo ainda estava no ar. E ele bota em questionamento não só as urnas de 2018, mas ele coloca em questionamento as urnas de 2014 ainda. Então, eu tenho a sensação que a gente está indo para uma situação em que as empresas vão ter um papel muito sensível para o processo eleitoral, a depender de como que o debate eleitoral e o debate político for avançar. E eu acho que o que vai ser determinante vai ser a capacidade e o tempo de resposta que essas empresas vão dar no que diz respeito ao papel do conjunto de atores envolvidos no processo e na segurança da segurança da integridade eleitoral, não é só delas, né, mas
o papel delas que elas vão desempenhar vai ser tanto no processo na antessala do dia da votação, seja do primeiro ou do segundo turno, mas também, e sobretudo, dependendo do contexto, no pós-eleição. Porque isso, inclusive, foi uma das falas do ministro, que hoje é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, lá no Woodrow Wilson Center, nos Estados Unidos, é que o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com uma série de etapas. A anterior do dia da votação, a posterior, entre o primeiro e o segundo turno, e pós-eleição, para o tipo de campanha de desinformação que pode acabar acontecendo para tentar deslegitimar qual pode ter sido o resultado eleitoral. E aí, de novo, eu acho que as empresas de mídias, as plataformas, vão ter um papel para demonstrar qual que é o comprometimento delas com relação a isso. Porque se a gente pegar como referência o que ocorreu nos Estados Unidos em 2021, em janeiro de 2021, que foi a invasão do Capitólio, e após a invasão do Capitólio, as empresas passaram a adotar medidas como, por exemplo, que foi a suspensão da conta pessoal do Donald Trump e outras figuras e outros grupos, em partes foi uma reação que pode ser considerada atrasada por parte das plataformas em reagir a esses grupos e esses atores, mas, por outro lado, também sinaliza, de alguma maneira, e aqui eu vou levantar uma hipótese sem querer simplificar demais, mas umas insuficiências das próprias instituições americanas em conseguir fazer frente à ameaça golpista que estava se desenvolvendo durante as eleições lá. E o mesmo é aqui. Então, eu acho que é mais ou menos esse panorama com relação ao que eu avalio desse cenário todo com relação a essa discussão nossa para as eleições desse ano. Obrigado, Alexandre. Gente, estamos chegando ao final. Excelente a nossa conversa. Acho que o Alexandre tem muito trabalho pela frente aí, viu, professora Marisa? Né? Acho que tem uma boa... Importantíssima essa nossa conversa hoje aqui. Eu acho que nós estamos num jogo eleitoral importante para a democracia. Eu acho que quanto mais a gente desvelar, né, a estratégia das empresas, como é que nós estamos, as instituições brasileiras estão reagindo, olhar a experiência internacional, né, para ver o que nós podemos avançar. Eu acho que isso cumpre um papel super, super relevante. Parabéns, professora, pelo seu grupo aí na UNB, entendeu? Acho importante a gente publicizar que tem um grupo trabalhando, estudando as empresas, estudando esse... Parabéns. Eu acho que a gente também vai dar aqui na descrição do vídeo, a gente vai colocar tanto a tese de doutorado do Alexandre, e depois ele manda a descrição para a gente, quanto o seu grupo, para quem quiser e tiver interesse, poder acessar, né? Eu acho que esse é um tema super importante. Bom, então, estamos finalizando mais um webinário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer a professora Marisa pela ótima interlocução e contribuição à nossa discussão. Muito obrigado, professora. Quero também agradecer ao Alexandre pelo esforço de, em tão curto espaço de tempo, né? Foi curtinho, eu sei que ele usou até o doutorado, mas foi ter nos trazido essa rica contribuição ao Instituto e ao Brasil, né? E, por fim, eu quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando até agora e convido a continuar nos assistindo e prestigiando nos próximos webinários do nosso ciclo de debates do Instituto Lula. Muito obrigado a todos e continue nos assistindo.